Hoje nós vamos trazer uma palavra que é um perigo eminente nas últimas décadas. Perigo que está levando o ser humano para a perdição, mesmo dizendo que é em nome de Cristo, que é a legalização do pecado, a legalidade do pecado. O que é a legalização do pecado? É quando você acredita ou alguém faz você acreditar e te instrui a ignorar a Bíblia. Não é ignorar, tipo jogar no lixo. Ignorar passagens bíblicas. Olha, a Bíblia está dizendo para você ir para a esquerda. Aí vem alguém e fala, não, pode ignorar. Vem para a direita. Deus está comigo. Deus está na minha vida. Ei, abra os teus olhos. Como Deus pode usar alguém para você, conduzir você contra o que a Bíblia diz? Ignorar a Bíblia, Deus fala, vai para a esquerda. E aí chega alguém e fala, não, é para a direita. Ah, mas a Bíblia está dizendo, não, pode esquecer. Ignora, deixa que eu me acerto com Deus. Deus está comigo. Você não crê no profeta, você não crê na... Você entendeu? Aí você vai. E aí você vai para o lado errado. Está desobedecendo a Deus. E aí você começa a andar no lado errado e chega um momento que aquilo se torna legalizado na sua vida, como se fosse uma coisa normal. Deu para entender? E muitas vezes até nós mesmos, com os nossos pensamentos, dominados às vezes por dados inflamáveis pelo inimigo, como já ensinamos para você aqui, ele traz pontos em que faz com que a gente acredite que se ignorarmos as direções, as diretrizes, os ensinamentos de Deus por intermédio de Cristo, vai passar despercebido, vai ficar por isso mesmo. E aí chega um momento que Deus fala para nós ir para a esquerda e nós estamos indo para a direita, de livre e espontânea vontade. Deus fala para ir para a direita, nós estamos indo para a esquerda, de livre e espontânea vontade. No primeiro impacto a gente entende que a Bíblia mandou ir para um lado, eu estou para o outro. Mas vai chegar um momento que você continua tanto tempo naquele caminho errado, contrário ao que Deus falou, que você legaliza ele na sua vida, ele vira normal. E quando isso acontece, muitas vezes o próprio Deus corrigindo a gente não enxerga a correção. O próprio Deus exortando a gente não consegue acreditar que estamos sendo exortados e que Deus está falando conosco. E isso aconteceu com Davi e com muitas outras pessoas na Bíblia, mas eu vou falar de Davi. Isso aconteceu com Davi. Davi, ele errou grandemente. Ele era um homem temente a Deus, ele estava debaixo de toda a estrutura de Deus, ele conhecia o evangelho, o ensinamento, as bases de Deus, as leis de Deus. E Davi, quando ele se envolve com Betseba, ele descobre que Betseba é uma mulher casada com Urias. E a Betseba engravida. E naquele momento que a Betseba engravida, Davi ele se vê numa situação difícil, porque ela era uma mulher casada. Seria difícil para o rei conseguir convencer o povo daquilo. Ele está errado como rei. Ia pagar o preço. E aí ele errou já dormindo com uma mulher que era casada. Engravidou a mulher. Aí ele comete o segundo erro para tentar amenizar o primeiro erro. Ele pede para chamar Urias, tira ele da batalha e deixa ele e fala para ele ir para casa. Porque ele pensa, se ele for para casa dormir com Betseba, ela vai aparecer grávida, vamos dizer que foi Urias que ele veio aí esses dias. E aí Urias vem, só que ele não se acha justo. Dos amigos tá lá lutando e batalhando, ele tá no quentinho da cama dele. E aí ele dorme na praça e o pessoal fala, ó, Urias dormiu lá na rua. Ele não dormiu com Betseba. Aí Davi fala, poxa vida, então quer dizer, não posso falar que foi ele que engravidou. Naquele tempo não tinha DNA, né? Aí o que acontece? Na sequência, ele chama lá o chefe da guarda e fala, ó, embriaga Urias, dá bastante vinho, deixa ele bem bêbado. Aí Urias ficou bêbado, se embriagando. Ele falou, agora põe Urias na linha de frente. Aí disseram, mesmo senhor, ele não vai durar 2 minutos, vamos matar ele, coloca ele na linha de frente. E Urias era temente a Deus e fiel ao próprio Davi. E Davi coloca Urias na linha de frente e Urias vai na linha de frente e ali, no mesmo instante, ele é assassinado pelos inimigos. E aí Davi, ele se conforma, quer dizer, ele legalizou o pecado na vida dele. Ele pecou dormindo com uma mulher casada, ele pecou tentando fazer uma armadilha para o homem assumir o filho que era de Davi como se fosse do homem, para esconder o seu pecado. E ele pecou de novo, colocando Urias na linha de frente, fazendo a mulher ficar viúva e o rei podia ficar com ela. Então, quer dizer, ele legalizou o pecado. Ele pecou um pecado, para cobrir o pecado ele pecou de novo, para cobrir o pecado ele pecou de novo. E aquilo ele legalizou, ele achou normal. Ele achou que aquilo não tinha problema nenhum. E ficou algo normal para Davi, mas não ficou normal para Deus. Porque os 3 pontos que Davi agiu estavam contra as regras, as leis e os preceitos de Deus. Entendeu? Então Davi achou que estava normal, não tinha problema nenhum. Urias morreu, Betseba veio, foi morar com ele, teve o nenê e teve todo aquele processo. Então ele está naquela de que, me saí bem nessa daí. Só que ele tem que entender que se Deus tinha falado para ele, vai pela direita, ele foi pela esquerda.
Só que ele ficou tanto tempo praticando as coisas erradas e legalizou o pecado andando pelo caminho esquerdo, ao contrário do que Deus falou, que ele achava que já não ia ter mais nada, que estava em paz, que era tranquilo, que ele tinha acertado. E realmente, na visão dele, ele tinha resolvido o problema dele. Mas ele esqueceu de que tinha também um problema para resolver com Deus. E olha só o que a palavra diz em livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Para você entender que nem quando Deus corrige, exorta, fala, a pessoa enxerga o pecado dela e o perigo disso para você e para sua família. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 em diante. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Veja aqui. Deus envia Natã para falar com Davi. E Natã, usado por Deus, faz uma parábola mostrando o erro de Davi. E Davi não enxerga que é ele. Esse é o perigo. Deus está falando com você e você não enxerga e não acredita que é com você que ele está falando. Você acha que é com os outros, mas não é com você. Essa cegueira está na raça humana hoje. Infelizmente. No povo que muitas vezes se diz de Deus também. E aí ele diz no versículo 2: tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre, quer dizer, o rico era Davi, pobre era Urias com Betseba. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Aqui, na parábola, ele está dizendo, o rico é Davi, o pobre é Urias. Então, o Davi era rei, tinha tudo. Gados, ovelhas, tudo. E tinha a mulher que ele quisesse. Era rei, naquele tempo podia. Amém? Contrapartida, tinha um pobre, que só tinha uma ovelha. Quer dizer, era Urias, que só tinha uma ovelhinha, que era quem? Betseba, a única mulher que ele tinha. No versículo 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, aqui é a parábola. O rico é Davi, o pobre é Urias. Davi poderia ter todas as mulheres que ele quisesse, Urias só tinha uma mulher. E só podia ter uma mulher, Betseba, a sua ovelhinha. E veio um homem, viajante, visitar o rico. Em vez de o rico pegar as ovelhinhas que ele tinha e usufruir do que ele tinha, ele vai lá no pobre e pega a única ovelhinha que ela tinha. Quer dizer, Davi poderia usufruir de todas as mulheres daquele povo, desde que elas não fossem casadas, mas ele vai e pega a única mulher que Urias tinha. Veja só, Deus falando com Davi. E Davi até então só ouvindo, mas não enxergando que era ele, esse homem. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Entende o que Deus está dizendo? Davi, quando ele ouviu, ele achou injusto isso. Como pode? Aonde pode? Aonde já se viu, Natã? Como pode? Um homem rico tem várias ovelhas, várias cordeirinhas, e aí alguém vem visitar ele, ele deixa aquele monte de ovelha deles e vai matar a única ovelhinha que o pobre tem para poder dar, para aquele outra pessoa. Onde está esse homem? Ele tem que matar agora. Tão certo como vive o Senhor, ainda põe o Senhor no meio. Tão certo como vive o Senhor, esse homem tem que morrer, tem que ser aniquilado. Davi cirou, achando que aquele atitude, aquilo era injusto. Veja, e mais Natã estava falando do próprio Davi. Ele cirou e achou que aquilo era injusto, olhando para outras pessoas, mas ele não olhou e não entendeu que era ele. E no versículo 6... e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Deu para entender? Então tá lá, um homem rico, resumindo, o homem rico, Davi, ele vem e ele tem todas as cordeirinhas, todas as mulheres do reino. E tem um homem pobre, Urias, que só tem uma esposa, uma mulher. E Davi, em vez de pegar qualquer mulher que ele podia pegar, que fosse solteira do reino, além das que ele já tinha, ele vai e pega a única mulher de Urias. E aí Natã, trazido por Deus, Deus enviou Natã, corrigiu ele, mas ele não enxergou que era ele, a ponto dele cirar
e dizer claramente: quem é esse homem? Aonde está esse homem? Traz ele aqui, que assim como certo vive o Senhor, eu vou mandar matar ele e vou restituir as ovelhas 4 vezes mais daquele homem pobre. E olha no versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, Davi. Você é este homem. Amém? Esse é o perigo da legalização do pecado em nossas vidas. Deus está me usando para corrigir você, exortar você. Você acha que é para o outro, que é para outra, que é para o fulano, para o ciclano, mas você não consegue enxergar que é para você mesmo. Esse é o perigo que nós vivemos de hoje, né? A hipergraça, inclusão, inclusivos, a inovação, a legalização do pecado em nossas vidas. Olha, a Bíblia está dizendo: não, mas a Bíblia diz isso, mas não é bem assim, é diferente, não. Deus sabe todas as coisas, conhece o meu coração, está aqui. Davi errou grandemente, pecou grandemente com Deus. Primeiro, ele cometeu o primeiro erro, pegando a mulher de Urias, que não podia, que ele era casada. Ela era casada. Segundo, tentou pecar, pecou de novo para acoitar, para abafar, esconder o primeiro pecado. O que ele fez? Pediu para Urias vir dormir com a mulher, que ali iam falar que foi Urias que engravidou. Não deu certo também, ele faz a terceira ponta, pega o Urias, que era um homem fiel a ele, fiel a Deus, põe na linha de frente e assassina o cara de graça, de bobeira, do nada. E para Davi, tudo isso estava bem, estava tranquilo, mas Davi sabia que tudo que ele estava fazendo estava contra a lei, contra a palavra, contra as regras de Deus, que ele conhecia as leis. Mas ele deixou passar despercebido, porque Satanás cegou a Davi de tal maneira naquele momento que Davi não conseguia enxergar que estava num pecado e que o pecado sobre ele, porque ele legalizou o pecado. E quando chega Natã, a cegueira de Davi era tão grande que quando chega Natã falando, Davi não entende que é ele. Não entende que o Deus está corrigindo ele. E ele fica nervoso. Onde já se viu? Que injustiça é essa? Como pode fazer isso? Traz esse homem aqui que eu vou matar ele. E Natã fala: esse homem é você. Essa injustiça que você acha que foi alguém que fez com alguém, essa injustiça foi você que fez com Urias, pegando a esposa dele, Betseba, e mandando matar ele na linha de frente. Entende o perigo da legalização do pecado? Você entende o que nós estamos vivendo hoje? A Bíblia está dizendo que é pecado, Jesus está dizendo que é pecado, e nós estamos sendo forçados a acreditar que não tem problema, que não é bem assim. Você acha, Deus é amor, o amor supera tudo. Não, o amor não supera a desobediência da palavra de Deus. Deus, por amor, não vai salvar quem não obedece à palavra de Cristo, porque o ímpio pecador está no mundo e se morrer, morre e perde a salvação porque não ouviu a palavra. Por que o amor de Cristo não vai alcançar os ímpios? Por que o amor de Cristo iria alcançar alguém que se diz crente, que está na igreja, mas que também é rebelde, pecador e legaliza o pecado, sendo que está tirando você da salvação ou tirando você do inferno? Não é somente estar na igreja ou estar no mundo, e sim estar na prática da palavra de Cristo. Fala para mim, fala para você, responde. Responde o que Deus está nos ensinando hoje. Não, mas o amor de Deus vai superar, o amor de Deus é grande, Ele vai cobrir tudo isso. Não, o amor de Deus é maravilhoso, não tem problema nenhum, o amor de Deus é grandioso, fique em paz. Não. Se você mostrar na Bíblia que uma pessoa que está no mundo, no pecado, que nunca serviu a Cristo, não abriu o coração, não obedeceu a palavra, não foi batizado, não nasceu do Espírito, a pessoa está lá, mostra para mim na Bíblia que o amor de Deus vai salvá-la, mesmo ela estando no pecado e não aceitando Cristo como Salvador. E o que salva não é aceitar Jesus como Salvador, que quando aceitamos Jesus, escrevemos o nome no livro da vida, isso biblicamente dá o direito do julgamento, não da salvação. O julgamento tem 2 lados, absolve ou condena. O que nos dá o direito de ser salvos e abençoados por Deus é tirar o pecado de nossas vidas. Então o povo do mundo legalizou o pecado. Eles pecam, eles erram, eles acham que não tem nada. Não, Deus me ama, Deus ama todo mundo, Deus é pai de todo mundo, Deus é para todo mundo. Isso é a legalização do pecado. Para eles é normal. Só que nós hoje, como homens e mulheres que estamos nos caminhos e somos induzidos com a palavra pervertida e corrompida que nos induz ao erro, porque você não tem um conhecimento e a profundidade bíblica, e legalizam o pecado na sua vida. E você continua vivendo no pecado, legalizado, achando que está tudo certo. Não está certo. Davi, ele errou e achou que ia ficar por isso mesmo. Talvez com as pessoas que ninguém ia saber. Não tinha uma câmera para alguém filmar como hoje e mostrar: ó, tá aqui Davi. Mas ele esqueceu que as coisas não iam ficar e não iam passar em branco com Deus.
Então, muitas vezes, somos induzidos e conduzidos ao erro, a legalizar o pecado e acreditamos que sim, aos olhos da mulher, da esposa, do marido, dos homens, das pessoas, possamos passar despercebido, mas não estamos passando aos olhos de Deus, e o prejuízo é para nós mesmos, porque depois Davi pagou um preço alto. Lê texto e contexto, você vai ver que Davi perdeu o reinado pelo próprio filho, Absalão, e dentro disso morreu o filho que ele tinha com Betseba, e aí depois Absalão morreu também, e ele sabe que tudo isso ocasionou por causa do pecado e do erro que ele cometeu, legalizou e não entendeu que ele tinha errado, que quando o profeta vai corrigir, ele não consegue entender e enxergar que é ele. Então Deus está me usando para falar com você, e se você está no momento que você não consegue enxergar que Deus está falando com você, abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Uma pequena parábola para você entender. A legalização do pecado é um perigo em nossas vidas que vai levar todos nós a nos afastarmos e ficarmos cada vez mais distante de Deus. Podemos estar até perto e dentro de uma igreja, mas distante de Cristo. Existia um certo homem, uma parábola. Existia um certo homem que estava lá numa igreja congregando. E o pastor sabia que o homem, ele era só misericórdia, mas chegava na igreja, paz pastor, paz pastor, paz pastor, paz pastor, paz pastor, né? Pais, irmãos, tal. Mas o pastor sabia que aquele homem fora da igreja xingava, falava palavrão, batia na mulher, brigava, era uma pessoa só misericórdia, né? Um capa de Acã, não é assim que falam? Em um certo momento o pastor falou, eu preciso falar com esse homem, Deus tem que me usar. E o pastor pregava na igreja, a igreja cheia, e aí o homem só, benção, 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 benção. Aí o pastor falou para ele, olha, domingo que vem você vai fazer o que de manhã? Ah, pastor, não vou fazer nada. Você não quer vir domingo cedinho aqui falar comigo? Nós vamos ter uma palavra direcionada, só 10 pessoas, você e mais 9. Ô, pastor, maravilha, maravilha, venho sim. Aí chegou no domingo, o pastor filtrou, né? Falou 10 pessoas, e ele no meio, quem sabe ele entende que a palavra é para ele, diminuir a quantidade de pessoas. E aí o pastor pregou 2 horas. O pastor foi, bateu em todos os pecados que esse homem fazia. E aí quando acabou a pregação, o homem virou e falou, irmão André, essa palavra aí para você, viu? Irmão João, você viu aquela parte? Era para você, tá te corrigindo, Deus falou grandemente com você. O pastor falou, poxa vida, como pode? Ele não entendeu o que é para ele. Aí o pastor chamou ele para o próximo domingo e falou, olha, vai ser 5 pessoas, 4 pessoas e você 5. Quer dizer, o pastor diminuiu a quantidade de pessoas naquele palavra direcionar, aquela pregação, naquele momento, para ver se ele enxergava que era com ele. E aí fez essa diminuição. Chegou naquele domingo, tinha 5 lá. E o pastor pregou, falou, trouxe a palavra, né, mostrou os pecados, os erros, a qual o pastor já sabia que ele praticava. Acabou a pregação, 2 horas de pregação, ele vira e fala assim para o outro. Ô irmão Paulo, essa palavra foi para você, hein? Que tremendo. Ô irmão Marcos, olha, tem pedaço aí da palavra, Deus falou com você, que tremendo. O pastor falou, não é possível. E aí chegou, o pastor falou para ele, próximo domingo você vem? Vem. Só que vai ter só você. Só eu, pastor, só você. Aí o pastor falou, não, vou trazer a palavra só para ele. E aí chegou no domingo seguinte, chegou de manhã, tá lá o pastor e ele, só eu, o pastor e ele. E o pastor começou a pregar, falar do pecado, do erro, a legalização do pecado, que às vezes a gente não enxerga, a gente é induzido ao erro, as pessoas fazem a gente acreditar assim, as pessoas cauterizam a nossa mente e tal, e Deus falando, o pastor falando. E aí chegou um momento que ele falou, pastor, e o pastor falou, o que foi? Ele falou, desculpa interromper, essa palavra aí, vai demorar muito para acabar? O pastor falou, não, tá acabando. Por quê? Não, porque essa palavra aí é para a irmã Andréia. Eu preciso ir lá falar para ela, porque ela tá indo trabalhar meio-dia e não vai dar tempo de eu falar. Essa palavra é para ela, pastor, ela devia estar aqui. Você entendeu? Entendeu o que Deus está falando conosco hoje? O homem está sozinho, a pregação é para ele. E ele interrompe a pregação porque ele está acreditando que a palavra é para as outras pessoas, é para a Andréia, que vai trabalhar meio-dia, ele quer correr e contar para ela. Então, quando você ouve a palavra, outro evangelho, analisando a vida dos outros e você não consegue aplicar o evangelho na sua vida, aqui, a legalização do pecado, como Davi fez e pagou um preço alto. Davi enxergou que aquilo seria injusto na vida de outro homem, manda matar. Só que ele não entendeu que não era outro homem, era ele mesmo, mas estava cego e não enxergava.